Fala, galera do convênio. Tudo bem com vocês? Olha só, eu resolvi fazer uma pequena revisão sobre os assuntos que irão cair nessa segunda avaliação de literatura: arcadismo e romantismo no Brasil. Bom, adentrando ao assunto do arcadismo, a gente observa, pessoal, que o arcadismo ele foi um movimento cultural que surgiu concomitante ao neoclassicismo do século XVIII. Quando a gente fala de arcadismo, a gente fala de um movimento que se opôs à escola do barroco, aos excessos do barroco. Vocês lembram que lá na poesia barroca, ela se demonstrava uma poesia carregada, uma poesia rebuscada, cheia de excessos, né, de metáforas, antíteses, paradoxos. Já no arcadismo, a gente já vai ter uma linguagem mais simples, mais objetiva, mais voltada, né, para a temática iluminista do século XVIII. Observemos, pessoal, a imagem que abre o assunto do arcadismo. Nós temos aqui um casal, na verdade, dois casais, né, que estão se divertindo no meio da floresta, né, no ambiente campestre, no ambiente rural, bucólico, tranquilo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa estética literária tão gostosa que é o arcadismo. Características: combate à mentalidade religiosa, resgate da razão, bucolismo, né? E quando a gente fala de bucolismo, vem à tona dois lemas, né, em latim, característicos lá da escola literária do arcadismo, que é o fugere urbem, né, ou seja, fugir da cidade, e o lox amenus, que é prezar por um local tranquilo, mais ameno. Já quando a gente fala de vida simples, a gente relaciona também aos temas inutilia truncat, né? Cortar o que é inútil, e aureas mediocrita, que o que importa para nós, né, é só o que a gente precisa e nada mais. Contato direto com a natureza, vida no campo, antropocentrismo, a gente percebe bem aqui, pessoal, nesse antropocentrismo, que já vai fazer menção lá à cultura clássica, à cultura greco-romana, não é? A busca ao equilíbrio do ser humano, elementos da cultura greco-latina ou greco-romana, conforme vocês preferirem, como eu já havia adiantado para vocês, a idealização amorosa, mas vai ser uma idealização assim bem sucinta, né? Bem objetiva, bem rápida, bem prática. Pastoralismo, vocabulário simples e a ausência quase total de figuras de linguagem. Como a gente percebe aqui, pessoal, nesse poema de Bocage, né, de Manuel Maria Barbosa do Bocage, que foi um dos grandes representantes do arcadismo português. Desejo amante. É humano de teus mimos anelante. É humano em te admirar, meu bem, não erra. Incomparáveis dons tua alma encerra, ornam mil perfeições o teu semblante. Granjeias sem vontade, a cada instante, claros triunfos na amorosa guerra. Tesouro que do céu vieste à terra, não precisas dos olhos de um amante. Oh, se eu pudesse, amor, oh, se eu pudesse cumprir meu gosto sem altar sublime, os incensos de Jove a lília desce. Folgar o coração quanto se oprime, e a razão que os excessos aborrece, notando a causa revelar o crime. Olha o que ele colocou bem aqui, pessoal, no penúltimo verso. E a razão que os excessos aborrece, né? Fazendo menção a essa contraposição aos excessos do barroco, né? O barroco ele era muito carregado. Aqui ele já vai apresentar uma poesia mais leve, né? Mais bucólica, mais tranquila, mais direta. Percebam também, pessoal, que ele coloca aqui Eumano, fazendo menção ao seu pseudônimo, que era Eumano Sadino. Os escritores árcades do século XVIII, eles vão adotar pseudônimos, né, que são falsos nomes para o seu eu lírico. Aqui a gente tem, né, um dos grandes representantes da poesia árcade brasileira, que foi Tomás Antônio Gonzaga, que também tinha o pseudônimo, que era Disseu, que também era nome de pastor, assim como o Eumano Sadino foi lá na poesia portuguesa, na poesia árcade portuguesa. Eu, Marília,
Não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite. E as mais finas lãs de que me visto, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. De quem é essa voz? De quem é esse eu lírico, pessoal? É de Disseu, né? Que é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. E percebam que ele sempre dirige a palavra a uma Marília, né? Essa Marília era seu ser amado, a sua mulher, né? E aqui a gente percebe que ele levava uma vida simples, uma vida bucólica, uma vida campestre, né? Em que ele vivia em pleno contato com a natureza, né? De tosco trato, de expressões grosseiras, um homem do campo, né? Um clima assim meio que pastoril. E ele fala aqui de vinho, legume, fruta, azeite. E bem aqui ele arremata, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Esse a minha estrela aqui, a minha estrela, percebam, pessoal, que esse a está craseado. É como se ele estivesse se referindo à própria Marília, graças à minha estrela, Marília, ou a minha estrela, como se ele mesmo brilhasse, né? Uma postura assim mais machista, né? De homem, viril, e por aí vai. Adentrando ao século XIX, nós vamos nos deparar com outro movimento artístico, cultural, filosófico, literário, que foi o romantismo, não é? E quando a gente fala do romantismo, tem tudo a ver lá com o arcadismo, porque ainda no arcadismo, pessoal, se buscava, né, pelo equilíbrio do ser humano, né, se buscava um ser humano perfeito, um ser humano desprovido de todas as coisas mais do mundo, né? É a teoria do bom selvagem que foi proposta lá por Jean-Jacques Rousseau, né? Pelo francês Rousseau. Que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Esses princípios árcades, né, do homem perfeito entregue a seu estado de natureza, né, a sua pureza, voltado, né, para um clima bucólico e tranquilo, ele foi fundamental, né, para a gente precisar a figura do herói aqui na escola do romantismo, que vai se consolidar na primeira metade do século XIX. Ele já vai começar lá no finalzinho do século XVIII, mas vai se consolidar na primeira metade do século XIX. E como é de praxe, pessoal, eu sempre gosto de abrir um assunto com uma imagem, com uma pintura, para que a gente possa entender a temática, né, daquilo que a gente está falando. Nós temos aqui o famoso quadro, né, de Eugène Delacroix, que foi um pintor francês e que se preocupou em registrar, né, as agitações nas ruas, né, principalmente durante a Revolução Francesa. Esse aqui é o quadro A Liberdade Guiando o Povo. Percebam, pessoal, que em primeiro plano nós temos uma mulher que está empunhando de um lado a bandeira da França, né, com as suas três cores que simbolizam liberdade, igualdade e fraternidade. E ao seu lado nós temos um rapaz, um adolescente, empunhando duas armas, né, mostrando essa audácia e também essa renovação cultural, né, para que a gente pudesse respirar os novos ares do novo século. E ao fundo, o povo. E percebam, pessoal, que o povo ele está misturado também com a burguesia. Temos pessoas com roupas que denotam pobreza, uma classe social mais baixa, e aqui a burguesia que está empunhando de armas de fogo. É como se estivesse fazendo uma espécie de apologia à democracia. E nós temos aí a figura da mulher em primeiro plano, simbolizando a liberdade, né? Ela é o arquétipo, né, do bom selvagem aqui no quadro de Delacroix. O arquétipo daquela pessoa que luta até as últimas consequências em busca da liberdade. Liberdade é a palavra-chave do romantismo. Característica: anseio de liberdade criadora, exaltação do herói. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse herói ele já começou a ser moldado lá
né, com a teoria do bom selvagem, que foi proposto por Rousseau. Culto à natureza, nacionalismo, idealização da mulher, fé ou religiosidade, subjetivismo, evasão ou escapismo. Isso aqui é muito importante também vocês lembrarem, porque vai fazer parte lá da segunda geração romântica, senso de mistério e reformismo. E aqui no Brasil, a gente vê que a poesia romântica ela vai se desenvolver em 3 fases, né? Ou gerações. Na primeira geração, ela vai ser chamada, ela vai ser conhecida como geração indianista ou nacionalista, em que nós vamos ter como representantes os poetas Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, entre muitos outros. Já na segunda geração, vai ser a geração influenciada por Lord Byron, né, escritor inglês, né, a geração do mal do século, a geração individualista ou ultrarromântica, que vamos ter como principais representantes os poetas Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. E já na terceira geração, né, que vai ser uma geração mais conhecida como condoreira, social, ou hugoana, ou pré-realista, ela vai ter como principal representante o poeta Castro Alves. Beleza, pessoal? Aqui nós temos a imagem que abre a primeira geração. O arquétipo do bom selvagem no Brasil. O índio, né? O retrato da pureza, né? A figura que denota essa entrega à natureza, à pureza. E esse índio ele foi pintado, ele foi moldado, ele foi idealizado, né, com características medievais, como se ele fosse um cavaleiro medieval, um guerreiro, um forte, um vencedor. Vejamos, pessoal, esse trecho do Canto do Guerreiro de Gonçalves Dias. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar, valente na guerra. Quem há, como eu sou, quem vibra o tacape com mais valentia, quem golpes daria fatais como eu dou. Guerreiros, ouvi-me, quem há, como eu sou. Não é? Ele está fazendo uma espécie de apologia ao índio guerreiro, esse índio que vai ser idealizado, que vai ser moldado, né? O arquétipo do bom selvagem, né? A figura do bom selvagem travestido de índio brasileiro, né? Simbolizando a pureza. É o início da busca pela nossa nacionalidade. E por falar nisso, pessoal, quando a gente fala de romantismo, a gente fala de uma época em que nós estávamos ainda vivendo esse processo de independência. Lembrem-se que o Brasil ele só alcançou a sua independência política lá no ano de 1822. Lá nos Estados Unidos, lá no final do século XVIII, né? Que também vai fazer parte aí desse contexto do iluminismo. Tudo bem, pessoal? E na França nós vamos ter a Revolução Francesa, nós vamos ter na Europa a primeira Revolução Industrial e tudo mais. Esses são os acontecimentos que vão precisar, né, que vão projetar para essa busca pela liberdade de criação e de identidade cultural. Já a segunda geração, pessoal, é uma geração, assim, digamos que mais deprê, não é? Mais voltada para os jovens, para os adolescentes daquela época, jovens burgueses, né? Jovens leitores, intelectuais, estudantes, mas que viviam no ócio, né? Que viviam insatisfeitos com a monotonia das suas vidas. É uma geração que preza pelo individualismo, pela melancolia, pelo desejo de fugir da realidade, pela inadaptação, né, do mundo real. Vejamos essa imagem, pessoal. Nós temos aqui um ambiente que mais se parece com um cemitério, nós temos uma lápide aqui ao fundo, né? Aqui nós temos uma escultura de um anjo, né, de um ser angelical, mas que está com as asas lânguidas, né, caídas, como se estivesse chorando. E como principal expoente aqui no Brasil, nós vamos ter Álvares de Azevedo e o seu poema Lembrança de Morrer. Eu deixo a vida como deixo o tédio,
Do deserto, o poento caminheiro, com mais horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cimeiro. Como desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. É como se ele estivesse nos dando um prenúncio da sua morte, né? E prevendo como seria o seu enterro, né? O seu funeral pela insatisfação. E percebam, pessoal, que aqui ele também tem o desejo de se libertar, mas de se libertar da realidade, né? E de fugir, nem que seja através da morte. Como ele coloca aqui, descansem o meu leito solitário, ou seja, o meu caixão, na floresta dos homens esquecida. Esquecida está concordando com floresta, né? Então, qual é a floresta esquecida? É o cemitério, é o local onde repousam, né, os mortos, né, aqueles que já se foram, aqueles que já partiram. Então, aqui, pessoal, essa segunda geração foi uma geração em que muitos jovens daquela época cometeram suicídio, né? Eles foram influenciados pelo escritor Lord Byron, né? Um escritor europeu, e foi assim uma geração que bem mórbida, né? Que eu diria que até nos dias de hoje a gente tem essa pitada de romantismo de algumas pessoas que ainda vivem insatisfeitas com a monotonia da vida, com as frustrações, principalmente, né, a burguesia. E, por fim, nós temos a terceira geração, que já vai ser uma geração mais pé no chão, eu diria assim, a terceira geração que foi consolidada pelos poemas de Castro Alves, que tinha assim, um caráter abolicionista, um caráter hugoano, mais social e pré-realista. A imagem que abre essa geração, pessoal, são os famosos, é uma pintura que faz referência aos famosos navios negreiros, né, do tráfico negreiro, que perdurou até o século XIX no Brasil. Percebam, pessoal, que aqui nós temos algumas pessoas em péssimas condições, né, de vida, de instalações. E Castro Alves, na sua poesia, também ficou conhecida como uma poesia hugoana, inspirada lá em Victor Hugo, né, o escritor francês, o mesmo que escreveu lá Os Miseráveis. Ele pegou carona nessa vibe abolicionista e social e escreveu um dos seus poemas mais belos, né, da nossa literatura. E aqui eu coloquei um trecho para vocês. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. Percebam, pessoal, que aqui ele mostra-se um quê de insatisfação, né, com a condição pela qual os escravos passavam durante o tráfico, né, que perdurou por tantos séculos no Brasil. Mas o abolicionismo proposto por Castro Alves visava uma questão assim, mais política, né, de um futuro melhor para o nosso Brasil. Os países estavam começando a se industrializar e as pessoas estavam trabalhando, né, sendo pagas, salários e tudo mais, os direitos começando a acontecer, a existir, e o Brasil ainda apregoado a questão da escravidão. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um poema assim, mais voltado para a questão política, uma questão assim, mais voltada para o futuro melhor para o Brasil. Bom, pessoal,
Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula de hoje, né? Continuem fazendo a leitura do livro de vocês, façam os exercícios relacionados e qualquer dúvida vocês podem me chamar no PV. Beijão, tchau, tchau.